Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus. Eu quero nessa noite estar agradecendo primeiramente aqui por esta oportunidade, agradecendo a Deus e ao nosso pastor Davi, né, que nos convidou para estarmos vindo aqui hoje, né? Eu creio que Deus ele vai falar com a gente nessa noite, em nome de Jesus, como tem falado sempre, né? Eu acredito que todo pregador que sobe a esta tribuna aqui são homens de palavra e Deus tem usado muito. E eu agradeço a Deus por poder fazer parte de um povo que tem palavra, né? Um povo que vive a palavra de Deus, amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui Mateus, capítulo de número 14. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vai procurando aí, amém? Mateus, capítulo de número 14. E eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade aqui. Agradeço a você que vai dar um pouco da sua atenção para a gente nessa noite, amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, minha pastora. Eu ia falar minha pastora aqui, pastor. Minha pastora também, né? Minha pastora também, né? Minha ajudadora. Oh, Jesus, esquecimento. Primeira dama da cidade nova, irmãos, amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não entendi. Ah, sim. Os irmãos aí da cidade nova, tem acompanhando ali também, amém? Deus abençoe os irmãos aí, esteja com a gente até o final, em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, do começo é assim, daqui a pouco melhor, tá bom? Em nome de Jesus. Fique em paz, amém? Irmãos, abre a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 14, o verso de número 26. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Verso de número 26, eu vou estar lendo aqui, para a gente já estar dando continuidade, amém? O texto da palavra de Deus diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, nessa noite nós estamos diante da Tua palavra. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha me usar uma vez mais, para que eu consiga ministrar aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja nessa noite. Que o Senhor venha alcançar os irmãos que estão acompanhando pela live aí também. Que o Senhor venha fortalecer a vida desses irmãos que estão aí pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as plataformas digitais a qual tem chegado aí esta mensagem, tem chegado aí esse convite para compartilhar e para acompanhar também esse culto. Deus abençoe estas vidas, abençoe os que aqui estão, que o Senhor venha fortalecer a cada um, meu Pai querido, dos que estão com a gente aqui, os que nos acompanham pelas redes sociais, em nome de Jesus. Fortalece a cada vida, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai querido, nessa noite, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade e saber qual é a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém? Glória a Deus, aleluia, irmãos, aleluia. Mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos que estão na live. Deus abençoe a vida de vocês que estão nos acompanhando, amém? Irmãos, nós estamos aqui em um propósito muito importante, a qual se trata de andando sobre as águas, ou andar sobre as águas, né? Ou seja, viver o sobrenatural, porque algo, vamos dizer a verdade, andar sobre as águas não é algo da terra. É só Deus que faz um negócio desse, não é verdade? Então eu creio que você também faz parte da família de Deus, e Deus ele vai fazer você também andar sobre as águas, porque o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida, amém? Irmãos, aqui primeiramente, aqui falando acerca de Jesus, em um momento a qual ele está se retirando para orar. Jesus ele vai orar, depois de despedir da multidão, Jesus se retira em oração. Jesus se retira para falar com Deus. Jesus se retira ali diante das pessoas e vai buscar a presença de Deus.
E nos ensina também que muitas das vezes nós precisamos nos distanciar um pouco das pessoas para nós falarmos com o Pai, né? Para nós falarmos com Deus, às vezes nós precisamos nos distanciar um pouquinho do público, das pessoas, do acúmulo de pessoas ao nosso redor, para que a gente consiga falar com Deus com mais liberdade. E visto isso, nós vamos entender que a primeira lição que Jesus nos ensina quando Ele se retira para orar, é que Ele não está diante da multidão mostrando que Ele ora. Ele está ali tirando o seu momento ímpar, sozinho, a qual Ele mesmo tinha falado para os seus discípulos, que quando você for orar, você entra dentro do seu quarto, você fecha a tua porta e você fala a Deus, né, que te ouve em secreto, e o Pai que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Isso é muito importante, então, para nós entendermos, porque imagina, se nós queremos colher no altar, nós precisamos plantar na oração. Não tem colheita no altar se não plantar na oração. Se não buscar na oração, Deus não responde. Se não falar com o Pai, Deus não vai responder. Deus só responde àquele que fala com Ele. Deus só fala com quem busca Ele. E nessa noite Ele nos alerta que nós precisamos buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos nos aproximar de Deus, né? Não é Deus que vai se aproximar de nós, é nós que tem que tomar a atitude, tomar vergonha na cara e falar: hoje eu vou falar com Deus, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Deus, irmãos, Ele quer ouvir a nossa voz, e às vezes Ele tem saudade de ouvir a minha e a sua oração. Às vezes Ele tem saudade de ouvir você no secreto, porque é no secreto que Ele quer mostrar para você que Ele continua sendo o Deus da tua vida. É no secreto que Ele quer mostrar para você que Ele vai mudar a tua história. E nessa noite aqui Ele está nos alertando: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se você quer que Deus se achegue a você, se achegue primeiro a Ele. Jesus vem falando na sua palavra para os seus discípulos: quando fores orar, orai ao Pai que o vê. Ele está vendo eu e você orando, eu e você buscando, eu e você clamando. E aí Ele diz assim: olha, quando você for orar, você vai dizer o seguinte, você vai dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí Jesus começa a mostrar para os seus discípulos como é que se aproxima de Deus. Ele começa a mostrar na prática, porque Jesus não só fazia aqueles sinais ali no oculto, mas Ele mostrava na prática para os seus discípulos os sinais que Ele fazia. Ele mostrava na prática quando Ele ia buscar em oração. Ele falou para os seus discípulos: vai para o outro lado, porque eu vou falar com o Pai que está no secreto. Eu vou falar com Deus. Depois que eu falar com Deus, eu vou ter com vocês. E os discípulos estavam acostumados já a ter Jesus sempre dentro do barco. Só que nesse momento Jesus ele se retira daquela situação. Jesus ele se oculta de estar no barco com seus discípulos. Se nós formos olhar para a vida de Pedro, quando Jesus vai chamar Pedro, a Bíblia diz que Jesus estava andando pela manhã na beira da praia, e ele estava vendo ali os barquinhos na beira da praia. Aí a Bíblia diz que quando ele observa aqueles barcos, ele vai até o barco de Pedro. E quando ele chega até o barco de Pedro, ele começa a falar com Pedro. Ele agora vai pedir o barco de Pedro emprestado, porque tinha uma multidão que precisava de palavra, e Jesus precisava pregar a palavra. Jesus precisava falar do amor de Deus. Aí a Bíblia nos diz que naquele dia, naquela hora, Jesus se chegou para Pedro, entrou dentro do barco de Pedro e falou para Pedro: sai da margem, vai para o meio do mar, porque eu preciso falar, eu preciso conversar com esse povo. E Jesus ele está conversando comigo e contigo aqui nessa noite. Jesus ele veio aqui para mostrar para você que Ele continua sendo Deus. Não importa a tempestade que você esteja passando, não importa a
aflição que você esteja vivendo, Jesus está dizendo: eu estou contigo nesse barco, eu estou contigo nessa situação, eu estou contigo nessa dificuldade, eu estou contigo para mostrar para você que eu continuo sendo Deus da tua vida. Aí Jesus entra no barco de Pedro, afasta da margem, prega a palavra. Depois de pregar a palavra, aí Jesus ele vai dizer para Pedro: Pedro, vai mais para o meio e lança a rede. Quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro imediatamente começa a falar com Jesus, viu? É o seguinte, imagina eu, já trabalhei a noite inteira, não apanhei nada, não pesquei nada, não tive resultado, ou seja, eu fracassei na minha pesca. Eu preciso levar alguma coisa para aqueles que vão comprar, mas eu não tenho o que vender. Aí observe, irmãos, que Jesus ele fala para Pedro: olha, vai lá e lança a rede. Depois de Pedro deixar Jesus fazer do seu barco um púlpito para se pregar a palavra, irmãos, deixa eu dizer para você, a nossa vida precisa ser o altar onde se prega a palavra de Deus. A minha e a sua vida precisa refletir a glória de Deus. A minha e a sua vida precisa refletir a presença de Deus. Depois que Pedro deixa com que o seu barco seja um altar onde Jesus prega a palavra, aí a Bíblia diz que Jesus diz: agora lança a rede, que agora é comigo e contigo. Aí Pedro, quando ele vai preparar a rede para lançar, ele apanha uma grande quantidade de peixes. Aquela grande quantidade de peixes que ele apanhou, ele não conseguia nem segurar aquele monte de peixe, ele pede ajuda. Isso quer dizer para mim e para você também mais uma coisa: a bênção que você vai receber não vai ser só para você, mas vai ser para os seus amigos, para aqueles que estão perto de você. A bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida, ela vai transbordar, porque o meu Deus, Ele não faz coisa da terra, o meu Deus faz coisa sobrenatural. Ele não trabalha na visão do homem, ele trabalha na visão dele. Observa que Pedro, depois de apanhar aqueles peixes, ele pede ajuda para os seus amigos, e Jesus chega no final e diz: olha, segue-me. Primeiro, emprestar o barco para o senhor pregar a palavra, beleza, tudo bem, eu empresto. Segundo, lançar a rede e viver o sobrenatural, amém, tudo bem. Agora Jesus fala: segue-me. Quando Jesus diz para Pedro: segue-me, Pedro observa tudo aquilo que ele ouviu. Ele entende tudo aquilo que Jesus pregou no seu barco. Ele entende tudo aquilo que Jesus falou naquele barco para aquela multidão. E agora ele vai viver o sobrenatural, porque Jesus mostra o resultado para ele. Aí a Bíblia nos diz que agora ele vem e chama Pedro e diz: venha Pedro. Pedro não duvidou, ele falou: eu estou indo. Ele começa a deixar as redes de lado. Deixa eu dizer para você, Pedro não abandonou a rede, ele apenas trocou por outras melhores, porque a rede que Deus deu para ele não era para pegar peixe da terra, mas era para salvar a vida. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que naquele momento Pedro começou a seguir Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E agora Jesus, depois de uma caminhada grande, e Pedro aprendendo com Deus, aprendendo com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, o que eles estão dizendo que eu sou, Pedro? E ele começa a dizer: estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros discípulos dizem: olha, o Senhor é João Batista, o Senhor é Jeremias, o Senhor é um dos profetas, o Senhor é alguém que fez algo sobrenatural no passado e agora chegou para esse tempo. Aí Pedro fala assim: olha, eu sei o que o Senhor é Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi eu, foi pelo Espírito. Aí a Bíblia
Bíblia diz que nesse momento Pedro, com os seus discípulos, no capítulo 14 de Mateus, Pedro com os discípulos de Jesus estão dentro do barco. Só que aquele que pregou a palavra no barco não estava no barco. Aquele que fez sinais, prodígios e maravilhas no barco não estava no barco, mas eles obedeceram a voz dele. Se Jesus falou para nós irmos para o outro lado, vamos ser obedientes, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. É melhor obedecer do que sacrificar. Ei, Jesus não está procurando sacrifício, Ele está procurando um coração obediente. Ele está procurando um discípulo que tem ousadia de ouvir e entender a voz dele. Aí Pedro, irmãos, ele vai com os discípulos para o outro lado. Só que aí a Bíblia diz que o vento começou a vir. As ondas começaram a subir por cima do barco. O barco estava sendo açoitado. O barco representava a vida de Pedro. Estava sendo açoitado, estava sofrendo. Aí a Bíblia diz que Jesus agora ele vai caminhando sobre as águas, de encontro ao barco. Quando Jesus ele vai se aproximando do barco, porque ele viu que o barco estava passando por tempestade, o barco estava passando por ventos. E o mais engraçado é que Jesus não estava sofrendo o vento, Jesus não estava sofrendo a tempestade, Jesus não estava sofrendo as ondas que estavam vindo contra aquele barco, mas a Bíblia diz que ele estava andando sobre as águas. O que é andar sobre as águas? Ele está andando por cima das circunstâncias adversas da minha e da sua vida. Ele está andando por cima dos problemas que eu e você temos enfrentado. Ele está andando por cima de tudo aquilo que tem te afligido, que tem afligido o barco da tua vida, o barco da tua família. Ele está andando sobre estas águas. Aí a Bíblia diz que ele se aproximando do barco, os discípulos olham e falam: é um fantasma, e começam a gritar com medo. E depois de gritarem, Jesus olha para aqueles discípulos e fala: olha, é o seguinte, meus queridos, não tenha medo não, sou eu. É eu que estou aqui. Não tem mais, sou eu. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olha para aqueles homens que estavam sofrendo. E Pedro, ousado, fala: não, manda-me ter contigo sobre as águas. Não é possível. Se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu quero andar também sobre o problema. Eu quero andar por cima desse problema aí. Esse problema não vai ficar mais em cima de mim, mas vai ficar debaixo dos meus pés. Isso quer dizer, ele vai subjugar o problema. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que nesse momento aqui, Jesus olha para Pedro e diz: venha, Pedro, você quer andar sobre as águas? Vem. Pedro começa a andar sobre as águas. Aí a Bíblia nos conta que naquele momento ele estava olhando para Jesus. Todas as vezes que nós estamos olhando para Jesus, os ventos não nos atingem, os problemas não nos sufocam. Todas as vezes que nós estamos andando ali por cima das águas e vendo Jesus, nós estamos dizendo: eu estou vendo problemas aqui em volta, mas o meu foco é Jesus. Eu estou observando que tem coisas acontecendo, mas o meu foco é Jesus. Isso é a real importância da nossa visão. A nossa visão tem que estar em Jesus. João Batista olhou para os seus discípulos e falou: ele é o Cristo, seguia ele. O que ele está dizendo? Tira os olhos de mim e começa a olhar para Cristo. Tira os olhos do homem e começa a ver Deus. Pedro estava enxergando Deus, estava vendo Deus, estava vendo Jesus. Só que por um momento ele olha para o lado, ele perde o foco e ele começa a se afundar. Como é que se começa a afundar? Ou você afunda de uma vez,
ou você não afunda. Não é verdade? Ele começou a se afundar, a Bíblia diz isso. Começou a se afundar gradativamente. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, gradativamente nós estamos nos afundando. Mas quando nós falamos, vamos olhar para Jesus, nós começamos a se levantar. Ei, Deus está dizendo: não tire os olhos de mim, porque quem olha para mim não se afunda. Ainda que venha tempestade, ainda que venha aflição, não vai se afundar, porque os olhos estão em mim. Mas se você tirar os olhos de Jesus, você vai começar a se afundar. Pedro começou a ir para o fundo. Quando ele está indo para o fundo, ele observa que não tinha outra saída a não ser clamar a Jesus. E a menor oração da Bíblia se encontra aqui quando ele diz: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E Jesus, irmãos, ele ouve o nosso clamor. A Bíblia diz que ele se aproximou de Pedro, tomou Pedro pela sua mão e começou a levantar Pedro de novo. Isso nos ensina que ele nunca nos abandona. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, por mais que os ventos sejam contrários, ele nunca nos abandona. O meu Jesus e o seu Jesus não nos abandonou. A Bíblia diz que Pedro, ele se coloca ali de novo de pé sobre as águas. E a Bíblia diz que eles voltam para o barco. Mas você acha que Jesus foi pegar Pedro no colo para levar para o barco? É claro que não. Ele voltou para o barco andando sobre as águas. Ele voltou para dentro da vida dele andando sobre as águas. Você vai voltar para dentro do seu barco andando sobre as águas. Você vai andar, mas você não vai chegar no seu barco sozinho, porque Jesus está com você. Aí a Bíblia diz, irmãos, que nesse momento eles chegam dentro daquele barco. Jesus, depois de repreender Pedro: olha, homem de pequena fé, né? Porque você duvidou, rapaz? Não estou falando que sou eu que estou contigo? Jesus está dizendo: por que você está duvidando? Não duvide das coisas que Deus tem para a tua vida, porque o que Deus tem para você, pode muitos olhar e falar: não vai dar em nada. Mas Deus falou: olha, eu tenho uma promessa, eu chamei ele, eu chamei ela, eu tenho feito da vida deles a minha vontade, eu continuo fazendo lá. Por mais que tudo pareça que está difícil, eles voltam para o barco. Depois de voltarem para o barco, a Bíblia diz que tudo se acalma porque Jesus entrou no barco. A tempestade se acalmou porque Jesus entrou no barco. A tempestade da sua vida só vai se acalmar quando Jesus entrar no barco. E Jesus está dizendo: deixa eu entrar no seu barco nessa noite, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar na tua história. Eu não sei o que você está passando aí na tua casa, eu não sei o que você está vivendo aí do outro lado, você que nos assiste, eu não sei qual é o momento difícil que você está enfrentando, mas a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: se prepara, porque eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar no seu barco, eu quero entrar na tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero te levantar, eu quero te posicionar, porque eu sou Deus e eu quero fazer milagre acontecer na tua história. Com essa palavra aqui eu quero fechar esse texto e dizer para você nessa noite que Jesus, ele está entrando dentro da tua casa, dentro do barco da tua vida. Ele está entrando e ele vai mudar a história. O nome dele vai ser glorificado. Já está sendo. Eu vou dizer que já está sendo. Porque Jesus um dia falou assim: olha, é o seguinte, a hora vem, mas agora é, porque eu sou Deus. E se eu sou Deus, a hora chegou na tua vida. Ei, Jesus chegou na tua história hoje. Abraça ele aí dentro da tua casa. Jesus está dizendo: estou eu entrando dentro de lares e mudando as circunstâncias, a adversidade, os problemas estão sendo colocados por terra. E eu estou me levantando para levantar a tua história, para levantar a tua vida, porque eu continuo sendo Deus. Se coloque em pé nessa noite. Eu quero orar com a permissão do pastor. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante da tua palavra aqui, que foi ministrada. Eu sei que o Senhor tem falado com os teus servos.
E agora eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha alcançar esse lar que está em decadência, Senhor. Está se afundando e o Senhor está dizendo: volta para a visão. Pai querido, Pai amado, nessa noite eu quero te pedir, nesse momento, alcança esse lar, alcança esta família, Senhor. Que o Senhor venha mudar a história. Muitos estão dizendo: não vai conseguir vencer, não. A dificuldade está muito grande, o problema está grande para ele, o problema está grande para ela. Mas o Senhor diz na tua palavra que nós não podemos andar por vista, mas por fé. Nós precisamos andar por fé. A tua palavra diz, ó Pai querido, que aquele que crê, aquele que busca, o Senhor responde. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Eu não sei se é uma porta que está fechada, que precisa que seja aberta, Deus. Talvez seja um momento de desespero que ele ou ela tem vivido. Eu quero te pedir, alcança esta vida, Senhor. Que ele possa, meu Pai querido, voltar para a visão, que ele possa voltar para o foco, que ele possa olhar para Cristo e entender que ele continua sendo o Salvador da nossa vida. Deus, alcança esse lar, alcança esta família. Deus, eu creio no poder do Senhor, a qual será manifesto dentro desse lar, dentro do barco da vida desse irmão, dessa irmã. Deus, eu sei que o Senhor é Deus para mudar a história, que o Senhor é Deus para mudar a vida dele, a vida dela nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro e te peço nesse momento, Pai, visita esse lar, visita esta casa. Talvez o filho está nas drogas, o Senhor está resgatando. Talvez está lá enfermo no quarto de hospital, o Senhor está entrando no quarto de hospital. Talvez está passando por um momento de desemprego, o Senhor está entrando nesta causa. A porta de emprego já está abrindo, porque o Senhor é Deus. Talvez está passando por adversidade, mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus dessa adversidade, eu estou entrando com a providência. Ei, talvez está vivendo momento de desespero, de perseguição. Deus, a tua palavra diz que envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra ti. Oh, rebacalabassúria andaravas, lembre a súbria caia séria, deravadarabacalavasúria andarai. O Espírito Santo de Deus está visitando a tua casa. O Espírito Santo de Deus está visitando esse quarto de hospital. O Espírito Santo de Deus está curando enfermidade. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Ei, entenda, eu cheguei na tua história, diz o Senhor. Eu cheguei na tua vida. Não se preocupe, estou eu levantando a tua vida. O nome do Senhor será glorificado. Rebacalabadarabá, biria serviandarabai, bibracalabadarabasúria andarai, eitarabacalabaço, ribadarabasúria andarai. Porque eu sou teu Deus, que te tomo pela tua destra e te digo: não temas, porque eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Vai sair daqui hoje andando sobre as águas. Vai sair daqui hoje vivendo sobrenatural. Vai sair daqui hoje marchando por cima das águas, porque eu sou contigo. Eu já posso ver crente andando por cima das águas. Eu já posso ver crente vivendo sobrenatural. Eu já posso ver crente marchando por cima das águas. O poder de Deus está nesse lugar, aleluia. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Deus abençoe, pastor Davi. Obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
Adore a Deus aí na sua casa, louve o nome do Senhor, bendiga o nome dele aí no teu lar. Depois dessa palavra, você vai viver o sobrenatural. Deus já declarou, você vai viver o sobrenatural. Você vai andar sobre as águas. É o poder da palavra de Deus que declara isso. É pelo poder do nome de Jesus. Você vai andar sobre as águas. Você vai viver o sobrenatural. Orela baracho elebe alamandore bacho e calamandore baya subia. Elemandu ibikalamandore baraya suiki bikamberaya. Uribi alamandori bikambere baya soyeleba. Comando iri alamande clamachu ibikandarai. Esse é o nosso Deus. Receba essa presença aí dentro da tua casa. Receba essa unção aí dentro da tua casa. Ele hoje acalma a tempestade. Ele hoje te levanta. Você que estava afundando, Ele segura na tua mão e te levanta. Oh, te prepare para andar sobre as águas. Te prepares para viver o sobrenatural. Te prepare para caminhar por lugares onde ninguém caminhou. Pedro viveu o que ninguém viveu. É porque ele fez o que ninguém fez. Tenha ousadia de fazer ruim. Tenha ousadia de fazer aquilo que ninguém faz, para você viver aquilo que ninguém viveu. É o que Deus está fazendo. É o que Deus está fazendo em nosso meio. Quem é que pensa que numa igreja, porque tem 6, 7 pessoas, a gente acha que Deus não vai descer? A gente acha que o Espírito Santo não vai encher? A presença dele já está aqui. E que essa presença também seja dentro da tua casa. Seja renovado por ele. Seja visitado por ele. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Camanto yerebe calamanto ibi candere baraya. Ui alamando iri kidekaya. Iramando i alabara suibi candeba. Aleluia, aleluia. Essa igreja que vai morar no céu, independente de pandemia. Ninguém pode impedir do Espírito Santo descer. Ninguém pode impedir do Espírito Santo entrar na tua casa. Ninguém pode impedir o poder de Deus. Abre o Ikidi alabando irá. Ikidarabara choyarabaya. Alabando iri caramando lebas. Receba essa graça de Deus na tua vida. Receba essa graça de Deus dentro da tua casa. Oh, calabaracho e alabas. Estamos encerrando. Boa essa palavra e digna de toda aceitação. Quão bom é sentir essa presença. Esquenta a cabeça. Quarta-feira que vem, se nós já sentimos essa presença aqui com os 8, imagine quarta-feira que vem, que nós vamos estar de volta aqui. Aleluia. Isso é a presença do Espírito Santo. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Todas as vezes que o povo se reúne para adorar, independentemente do lugar, Deus desce.
a glória enche, aleluia, e o inferno estremece pelo poder da glória de Deus sobre a nossa vida. Deus abençoe, pastor Sérgio, que Deus continue te honrando, que Deus continue te abençoando poderosamente. Fomos muito enriquecidos por essa boa palavra, fomos abençoados em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amanhã, gente, amanhã nós temos aqui na igreja a live das mulheres, a live da UFEBRAC. Participe aqui com a gente desse propósito também, em nome de Jesus. E depois também no domingo, 9h30 da manhã e 18 horas, 2 lives ao vivo, para nós estarmos aqui. A partir de segunda-feira, provavelmente vai dar uma baixada nesses protocolos e a gente vai conseguir cultuar aqui na presença de Deus, tá bom? Então, em nome de Jesus, fica ligado nas redes sociais, que a gente vai estar colocando aqui, gente. A gente vai estar colocando aqui todas as diretrizes, tudo certinho. Fique ligado no zap da igreja. Mais informações, vai ter o zap da igreja, que o nosso menino da mídia ali vai estar colocando aí embaixo agora. O zap da igreja, você entra em contato, qualquer dúvida, fique em contato aí, em nome de Jesus. Seja abençoado por esse poder de Deus. Oh, glória. Deus é fiel, gente, Deus é fiel. Pedro, ele foi especial. Nós estamos falando do êxodo, evangelista Fabiano, estamos no 40 dias do êxodo. Todos os dias é um capítulo do êxodo. Todos os dias, 11 horas, estamos tendo um tempo de oração. É pouco tempo, mas é um tempo de qualidade. E ontem nós falamos sobre o êxodo 14. Êxodo 14 é a travessia do mar. Moisés, quando chegou diante do mar, o mar, ele teve que abrir. Depois, mais para frente, Josué, quando ele chegou diante do rio, o rio teve que abrir. A Bíblia diz ainda lá em Reis, que Elias, quando chegou diante do Jordão, bateu a capa, o Jordão abriu. A Bíblia diz que Eliseu, depois de receber porção dobrada, pega a capa de Elias e bate também no rio e volta, e também o rio Jordão se abriu. Agora com Pedro não. Pedro foi diferente de Moisés, diferente de Josué, diferente de Elias, diferente de Eliseu. Ele falou: se não abrir, eu vou andar por cima. Ei, irmão, se de repente não acontecer igual Moisés, igual Josué, igual Elias, igual Eliseu, não se preocupe, pode descer e pisar, porque você vai andar por cima das águas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar, senão vira vigília isso aqui, gente. Meu Deus do céu, é bom demais adorar Jesus, bom demais, bom demais. Deus abençoe, pastora Maiara, mais uma vez, Ministério de Louvor. Deus abençoe. Nós vamos encerrar adorando.